A história começa com Denby, um estudante do último ano do ensino médio que está atolado de tarefas. Faltam apenas alguns dias para ele fazer os exames de admissão à universidade, mas ele tem um pequeno grande problema. Ele é péssimo em matemática. A garota fica paralisada bem no meio da aula, o que faz com que o professor perca a paciência e a chame ao quadro. Como esperado, Denby erra tudo e o professor a repreende diante da turma, deixando-a muito envergonhada. Quando volta para casa, em vez de se dedicar aos estudos, ignora tudo e começa a brincar com o celular. Também ouve música e faz qualquer coisa para se distrair. A mãe dela já está de olho e diz aquela frase típica: se ela memorizasse as fórmulas de matemática como memoriza as letras das músicas, seria um gênio. Ela até brinca dizendo que com certeza herdou esse cérebro vazio do pai e que nenhuma universidade vai aceitá-la se continuar desse jeito. Mas o que realmente faz Denby explodir é quando sua mãe muda de canal para assistir aqueles dramas históricos chatos. Cansada de tudo, Denby desiste, sai do quarto e vai procurar refúgio com sua melhor amiga. Mas lá também não encontra consolo, porque sua amiga lhe lembra que essa é sua última chance. Se falhar agora, não terá futuro nem para onde ir. No dia seguinte, Denby acorda muito tarde, por isso precisa sair correndo. Acontece que justamente nesse dia ela tinha uma prova muito importante. Sua mãe a incentiva enquanto ela sai, pedindo para que dê o seu melhor. Muito nervosa, especialmente por causa da parte de matemática, ela tenta estudar tudo o que pode no ônibus. Ao chegar, ela salta do ônibus e corre para a prova, mas na pressa esquece seu guarda-chuva ao se aproximar do prédio do exame. O pânico toma conta dela, sente que não está pronta, o medo a paralisa e ela começa a pensar em fugir ao invés de encarar o fracasso. Desesperada, senta-se debaixo da chuva. Ela estava de coração partido, não queria decepcionar sua família, por isso desejava com todo o seu coração simplesmente desaparecer da face da terra. À sua frente há uma poça rasa que a chuva formou. Ela se aproxima e de repente algo muito louco e ao mesmo tempo muito mágico acontece. Ela vê um grupo usando roupas estranhas, iguais às dos dramas históricos que sua mãe gostava. Eles estavam rezando por chuva, dizendo que não chovia há 3 anos e que as pessoas estavam morrendo de sede. Do nada, Denby cai dentro da poça e por algum motivo começa a se afogar, mas em vez de morrer, emerge no mesmo lugar, porém em um mundo completamente diferente. Denby está muito confusa e começa a perguntar se estão gravando algum drama histórico ou algo assim. O rei daquela época, ao ver o comportamento tão estranho dela, fica apavorado e grita, achando que ela é um demônio. Ela, nervosa, diz que é apenas uma estudante do ensino médio. Mas a forma como ela fala soa para eles como feitiço de magia negra, aumentando ainda mais o medo dessas pessoas. De repente, guardas a cercam com espadas reais. Denby, percebendo que não é brincadeira, entra em pânico, mas improvisa para sobreviver. Como eles estavam pedindo chuva, Denby começa a orar e pede a Deus pela chuva, e as pessoas repetem suas palavras como se fosse uma oração sagrada. Mas no momento em que todos levantam a cabeça, ela já tinha sumido. Denby sai correndo e chega num lugar cheio de roupas cerimoniais para passar despercebida. Ela se disfarça de eunuco e se infiltra. Na reunião com o rei durante a assembleia, o rei anuncia que devem parar de depender de superstições e começar a estudar ciência e matemática para assim salvar o reino. Mas o sumo sacerdote, que era um velho amargurado, se opõe veementemente, dizendo que isso é uma bobagem perigosa e que a matemática é só mais uma superstição. Ele afirma que a seca é porque os céus estão irritados. Já que o rei não consegue conceber um herdeiro, a única forma de atrair a chuva é que o rei faça o delicioso com a rainha em um ritual sagrado. Por sua vez, Denby tenta escapar para procurar sinal com seu telefone, mas os guardas a pegam de novo. Enquanto espera a chegada do rei, ela pensa que talvez possa fugir quando chover. Mas o rei a surpreende dizendo que não caiu uma gota d'água em 3 anos. E para piorar, ele não vai com a cara dela. A intrusa declara que ela deve ser executada imediatamente, ela entra em pânico e implora para que, por favor, não lhe façam mal. Ela tenta explicar que não é daquela época, que veio do futuro e que chegou ali por acidente. Ela tenta convencê-los de que sabe toda a história e que poderia ajudá-los muito, mas como vê que isso não funciona, não tem outra opção a não ser mentir. Ela diz ao rei que é professora de matemática. Intrigado, o rei adia a execução e pede que ela prove. Será que ele dá um problema sobre o teorema de Pitágoras? No começo, Denby está mais perdida do que cego em tiroteio.
Porque lembremos que ela odeia matemática, mas quando percebe que é o bom e velho Pitágoras, resolve em um piscar de olhos. O rei fica de boca aberta, já que seus próprios estudiosos levam dias demais para resolver esse simples problema. A partir desse momento, todos começam a tratar Gambi como um gênio, achando que ele era um erudito da matemática. Ao ver suas habilidades, o rei lhe dá uma missão: ensinar matemática ao povo. Se conseguir, ele a deixará voltar para casa. Mas o primeiro aluno é o próprio rei. Gambi fica surpreso ao ver que o rei não sabe nem contar nos dedos. Com muita paciência, como se sua vida estivesse em risco, ela começa a ensinar o básico: adição, subtração e multiplicação. Eles se preparam para uma competição de matemática contra um músico de uma cidade rival. Se Gambi perder, vai se dar muito mal. Ela desafia o rei com muita ousadia, até mesmo ganha muita confiança e, em um momento de frustração, dá um pequeno tapa nele. Ao ver isso, os guardas entram prontos para acabar com ela, mas o rei os impede e ri da situação. Mas, sempre que a rainha os visita, eles escondem os papéis de matemática e fingem conversar sobre outro assunto. O rei vê Gambi com fome, a convida para comer, mas como ela não gosta da comida do palácio, ele a leva à cozinha. Usando os ingredientes de sua mochila, ele prepara para ela um miojo instantâneo, digno dos próprios deuses. Ao provar, o rei se encanta, mas futuramente comerão com muita pimenta, o que não é comum para ele. Quando ela lhe oferece água, ele faz pose de valente e diz que não precisa. No dia seguinte, todo o palácio ouve ele gritar de dor de estômago. Quando Gambi vai vê-lo, o rei colocou um talismã na orelha. Pensando que ela fez algum feitiço, ela revira os olhos e diz que foram apenas os macarrões apimentados. Não há magia negra nem feitiços por trás disso. Ela explica que, como ele não está acostumado, o estômago dele é mais sensível. Confuso, ele pergunta: o que é um estômago? Então Gambi aproveita para dar uma aula rápida de anatomia: estômago, intestinos e o coração. Ela diz que se ele colocar a mão no peito, vai sentir o coração batendo. Ele não sente nada, e ela diz sorrindo que um dia ele sentirá isso com alguém que realmente amar. O rei fica impressionado com o conhecimento dela e pede que ela ensine não só matemática, mas também ciência e agricultura para todos os estudiosos. Naquela noite, ele lhe oferece uma tangerina e ela agradece como se ele fosse seu amigo. O rei se irrita e diz que, como vagabunda que ela é, deveria aprender mais sobre bons modos. Ela ri e pede para ele não exagerar por uma fruta. Depois vão jogar bola. Ela faz o rei correr e se divertir como uma criança. No dia seguinte, o rei diz à sua futura esposa que naquela noite tomará uma poção do amor e depois eles se casarão e consumarão o casamento. Mas o destino tinha outros planos e essa poção do amor acaba nas mãos de Gambi. Ela fica super estranha e acaba adormecendo no palácio. Quando acorda, pede desculpas várias vezes, mas o rei diz que não tem problema e que é melhor esquecer. Depois, eles saem para caminhar. Ele promete a ela um cargo, um título e um cavalo se cumprir sua missão, mas ela deixa claro: assim que chover, voltará para seu mundo. Ao ver o quão corajosa e audaciosa ela é, o rei responde que, a partir de agora, eles são iguais, ou seja, vão conversar de homem para homem, mas a felicidade dura pouco. No dia seguinte, Gambi é presa e acusada de zombar do rei. A Atã está pronta para a tortura, mas ainda bem que o rei intervém. No entanto, um sacerdote aproveita na situação e lança um desafio. Dá a ela 2 semanas, e se não chover, então ela será executada. Gambi não desiste, estuda, calcula e, com a ajuda do músico do palácio, constrói um pluviômetro. Então o milagre acontece, a chuva começa a cair. Gambi está muito feliz, mas o rei lembra que ela prometeu ir embora quando chovesse, por isso corre para procurá-la e a encontra chorando. Ele diz para ela fugir porque um barco a espera, mas ela nega com a cabeça e diz que sempre fugiu, até mesmo foi parar ali tentando escapar do seu mundo. Nesse momento chega o músico, que trabalha secretamente com o sumo sacerdote. O sacerdote havia ordenado acabar com o erudito, acreditando que Gambi era perigosa. Mas o músico, em vez de matá-la, a coloca em um cavalo e a leva para um lugar seguro. Lá, ele confessa que já sabe que ela é uma garota, mas ele é um homem decente, por isso não conseguiu acabar com ela. Para que ela não se sinta mal, ele diz que seu segredo está seguro com ele. Enquanto isso, no palácio, o sumo sacerdote tenta convencer o rei a destruir tudo o que Gambi havia ensinado, especialmente a nova linguagem escrita. Mas o rei não aceita isso e, em vez disso, sai para procurá-la na floresta.
Os guardas alcançam Dumbi e o músico. Ele fica lutando para que ela consiga escapar, até que a rainha aparece pessoalmente, com os pés sangrando. De tanto correr para ajudá-los, Dumbi continua correndo até não aguentar mais. Então, ela se lembra que o rei lhe disse que o sol é o relógio de Joseon, então ela segue a luz até o mar. E lá o nosso rei já estava esperando por ela naquela noite. Eles se sentam para olhar as estrelas. Ela conta a ele que no futuro quase não se veem as estrelas, só é possível apreciar as mais brilhantes. Ele responde com uma frase muito boa. As únicas estrelas que você pode ver são as estrelas que você escolhe ver. Os olhos só veem o que o coração quer. Depois desse momento mágico, o rei confessa que a ama e diz que quer criar uma linguagem fácil para o seu povo. Ela se lembra de algo, pega uma nota do futuro e vê o rosto do rei impresso. É o próprio rei Joseon. Nesse momento, ela percebe que o plano dele teria sucesso. Ao voltar, o rei anuncia salários para quem servir ao povo. O sacerdote, surpreendentemente, concorda, mas ainda quer se livrar de Dumbi. Mesmo assim, ela continua ensinando o segredo ao rei. Um dia, Dumbi encontra a rainha comendo escondida, porque ela tinha a proibição estrita de engordar, o que Dumbi achava injusto. Ela oferece macarrão instantâneo e se torna amiga dela. A rainha descobre que Dumbi é mulher e informa a rainha-mãe para que ela a transforme em uma concubina. De repente, começam a maquiar e vestir Dumbi. Ela não entende nada até que finalmente percebe. Estão preparando ela para passar a noite com o rei. Ao descobrir isso, ela entra em pânico e foge. O rei sai para procurá-la. Quando a encontra, a coloca em um quarto. Dumbi grita que só tem 19 anos e que eles são apenas amigos. O rei ri e diz que aqui, com 19 anos, ela já é uma adulta. Ele já sabia há muito tempo que ela era uma mulher, mas ainda assim pede sua colaboração porque sua mãe é muito teimosa. No dia seguinte, o músico pergunta se ela realmente quer voltar ao futuro. Dumbi já não tem tanta certeza. Depois a levam até a rainha-mãe, que acaba sendo idêntica à mãe dela do futuro. Ao ver que se parece com sua mãe, Dumbi começa a chorar desconsoladamente. Naquela noite, o rei mostra a ela o novo sistema astronômico e o novo alfabeto coreano que criou para que o povo possa escrever e se comunicar de maneira mais simples. Depois, ele coloca um grampo de cabelo real nela e lhe pede em casamento, mas Dumbi, de coração partido, diz que não, porque prometeu voltar para sua mãe. O rei, magoado e irritado, diz para ela ir embora se prefere tanto o futuro, depois sai furioso. Dumbi fica sozinha, mas de repente alguém a atinge e a esfaqueia. Não satisfeito com isso, ainda incendeia o prédio. Ao saber do ocorrido, o rei arrisca sua vida e entra nas chamas para salvá-la. No dia seguinte, ele acusa o sumo sacerdote de tentar assassiná-la e roubar o texto antigo. Acontece que o livro de matemática na mochila de Dumbi impediu a facada, ou seja, Pitágoras salvou sua vida. O rei confronta o sacerdote, que admite ter feito isso porque a nova linguagem trará caos e a liberdade de pensamento para os jovens só irá corrompê-los. O rei responde que prefere um futuro onde as pessoas possam sonhar. O sacerdote, derrotado, pede para ser executado. Logo, o céu se cobre de nuvens e começa a chover novamente. Dumbi se despede de todos, o rei a acompanha até a beira do mar, e ali Dumbi entra na mesma poça e se deixa afundar. Momentos depois, ela aparece em seu próprio mundo, mas lá só se passaram alguns segundos, então ela corre para o exame e consegue entrar a tempo. Mais tarde, ela volta para casa e abraça sua mãe com todas as forças. Dumbi mudou, agora valoriza muito mais tudo o que tem. Os meses passam e, um dia, saindo da escola, começa a chover. De repente, alguém coloca um guarda-chuva sobre ela, ela olha e vê um rosto familiar. Ele se parece exatamente com o rei Joseon, mas é um garoto normal que sorri para ela e diz que já se viram no ônibus. Há um tempo, ela deixou cair o guarda-chuva e ele tentou devolvê-lo. Digo que ele é o rei de Joseon e pulou na poça para achá-la. É assim que termina essa breve história. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima história.